Olá pessoal, meu nome é Marcos Sou a Diandra. e a gente está aqui para falar com vocês a partir de hoje sobre vários assuntos correspondentes à nossa fé, ao o porquê de ser crente, como que a gente chegou nessa etapa, sobre conversão, sobre renúncias, muitas coisas sobre o Evangelho. A gente vai falar em outros vídeos também sobre a palavra de Deus, o que nos toca muito. E aí a gente vai falando sobre vários assuntos relacionados ao Evangelho, à vida com Cristo e muitos depoimentos, e esperamos que não sejam só os nossos depoimentos, né? Que a gente consiga trazer também pessoas para conversar com a gente sobre essa vida em Cristo, porque que a gente mudou tanto a nossa vida para viver isso. Eu vou começar falando de uma palavra que está em Romanos 12, versículo 2. E diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na minha perspectiva, eu vejo uma conversão em massa agora nos tempos modernos, mas o gospel ele está muito em alta. Eu acho que o gospel na história nunca teve tão em alta como está agora nos últimos tempos, e a gente vê uma conversão de jovens em massa, mas muitas igrejas, tem muita igreja, agora usam muito church, worship, essas paradas, e muitas dessas igrejas são fogo, são realmente a presença do Espírito Santo ali dentro dessas igrejas. Mas a gente também vê um movimento de jovens que é assim: eu tô indo para a igreja, eu tô fazendo o mínimo e eu tô ao lado de Deus, eu tô reanimando a minha fé, mas não renuncia para viver essa fé, para viver a palavra de Deus. Então a gente vê muita gente dizendo: mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os outros, eu vou para a igreja, eu também oro. Mas só isso não basta. Isso é um passo muito grande, é um primeiro movimento. Ok, ótimo. Mas não pensem que a salvação vai passar apenas por isso. A gente precisa se doar mais a Cristo, dar um pouquinho mais a Cristo, e precisamos também dar um jeito de ensinar essa geração a entender que precisa sim renunciar o pecado, renunciar ao mundo para poder viver essa vida em Cristo. Quando a gente vai para a igreja, muitas vezes é pela dor, né? Que a gente passa por algum momento difícil na nossa vida. E a gente encontra, querendo ou não, um conforto, uma paz em Jesus. E muitas pessoas elas vão e acham que você é crente a partir do momento que tu aceita Jesus, mas não é tudo um processo. A gente passa por um processo, né? E Deus vem, o Espírito Santo vem trabalhando, e quando tu vê, tu aceita de coração realmente, e renunciar não se torna uma coisa difícil. Quando vê que as coisas que tu fazia no mundo, tu vê que aquilo desagrada a Deus e tu não faz mais as mesmas coisas de antes, por causa que não é difícil renunciar a isso. O trabalhar do Espírito Santo, e é sempre bom assim quando a gente começa a trabalhar na igreja, começa a congregar, sempre é bom se envolver, porque ali tu tá fazendo para Cristo, para Deus. Muita gente que se converte ou está querendo se converter ou está querendo voltar para os caminhos, começa a ver muitas palavras na internet, muito coaching do evangelho, muito coaching cristão, e acha que aquela história de Deus te ouve no teu quarto, é no teu quarto que tu solta as intimidades para Cristo e tudo mais. Ok, muita gente fala sobre isso, mas muita gente deixa de falar que o quão é importante, isso está escrito na Bíblia, o quão é importante congregar na igreja de Deus. Porque não é, eu não estou só indo para a igreja, eu estou congregando, eu estou ajudando aquela igreja a aumentar, a ter a comunhão com os meus irmãos ali dentro. Então eu preciso disso, e isso também faz parte de ser um cristão. Estar no templo, estar na casa de Deus, em comunhão
com os teus irmãos. Não adianta ficar só em casa e assistindo YouTube e ouvindo hinos e não congregando, não estando lá, não ajudando de uma certa forma a casa do Senhor. A gente precisa também lidar com toda essa situação de levar jovens até a igreja, levar novas conversões de pessoas para Cristo, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande de explicar para todo mundo que a vida em Cristo ela é renúncia. Então, essa fama do church, do worship, essa fama da parede preta, deixou as coisas um pouquinho... Algumas igrejas não tocam em assuntos mais fortes, não tocam na ferida de certos assuntos do Evangelho. Então, a gente precisa ter um temor, porque Deus não é só amor, Deus também é ira. Então, a gente precisa ter esse temor com a palavra de Deus, a gente precisa ter esse temor para poder viver o Evangelho da forma correta. E muitas igrejas, muitos coachings do Evangelho não explicam que seguir a vida em Cristo também vai ter sofrimento, às vezes vão ter provações, o inimigo vai tentar te atacar. E é real essa batalha no mundo espiritual. A gente passa por muitos anos e às vezes duvida que exista uma batalha espiritual. Mas com o tempo, no meu caso, foram muitos anos longe, muitos anos de provações, de coisas ruins acontecendo e eu não conseguia ligar os pontos. Mas no momento que tu consegue começar a ligar os pontos, por que tal coisa aconteceu, por que eu vim parar em tal lugar, ou por que eu retornei a tal lugar, e profecias, pessoas levando profecias, pessoas que nunca te conheceram, que nem sabem quem tu é, chegando para ti falando, Deus mandou dizer uma palavra, lembra tal dia? Lembra aquele dia que tu estava lá e tal, assim? Fui eu que te salvei, fui eu que te libertei. Tinha uma mãe de joelhos orando por ti. Quando tu escuta essas coisas, pô, aquilo vem no teu coração, aquilo vem, ao mesmo tempo que vem aquela alegria de receber um chamado de Deus, vem também aquele temor. Pô, eu não posso parar agora, eu não posso retroceder, eu não posso voltar àquilo que eu era, o que eu venho sendo. Eu preciso ser melhor, eu preciso me renovar para poder chegar ao momento certo e viver essa vida para Cristo. Eu sou conhecedor da palavra desde criança, mas eu sou convertido há muito pouco tempo. E por mais que eu tenha muito discernimento sobre o Evangelho, sobre como ser cristão, sobre que coisas certas fazer nesse caminho, eu estava completamente fora desse caminho. E agora eu percebo que depois que eu me batizei, depois que eu comecei a deixar certas coisas de lado, que essa vida é a vida que a gente precisa buscar. É uma vida totalmente diferente, porque a gente procura, eu costumo dizer que a gente procura o extraordinário no mundo, mas o extraordinário está no pós essa vida. A gente não vai encontrar o extraordinário aqui, a gente vai encontrar talvez coisas legais, coisas bacanas, a gente vai viver coisas legais, mas o extraordinário está no pós-vida, na outra vida, para onde a gente vai encontrar o nosso Deus, que a gente vai ver a face de Cristo. É lá que está o extraordinário. Então a gente precisa viver, passar essas batalhas do Evangelho para poder viver esse extraordinário depois com Deus. Infelizmente, muita gente próxima a nós talvez não consiga entender isso até os últimos dias e não consiga viver isso. Por isso que a gente precisa se olhar para dentro de nós e dizer, eu quero essa vida. Eu quero viver a vida eterna. Eu quero estar lá como um escolhido e não estar lá como um perdido. Eu preciso edificar minha alma, eu preciso melhorar essa minha vida em Cristo para ter esse prêmio de viver ao lado dele. Muitas vezes a gente precisa vir pela dor mesmo, por causa que os sinais Deus mostra a todo momento, mas a Bíblia diz, né, que a gente é cego nesse mundo, o inimigo ele cega nós, porque ele não quer que a gente veja a grandiosidade que é o amor de Jesus na nossa vida. E Deus ele vai trabalhar no tempo dele, é ele que faz a obra, né, o Espírito Santo,
E no momento certo, eu demorei, como eu digo, vaguei 30 anos e graças a Deus fui salva e Jesus me salva todos os dias e agradeço a Deus porque essa vida é única, é só quem mergulha realmente, quem busca todo dia sabe que o Deus ele está nos detalhes e ele é maravilhoso em tudo que ele faz, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é, o que ele transforma, liberta, cura, salva, todos os vazios que tu tem, ele preenche, ele renova. E é isso, a gente passa por batalhas, mas Deus, ele deixa tudo leve. A gente sabe que vai sofrer, mas com Deus é tudo mais leve, mais tranquilo. Costumo dizer que com Deus a gente sabe que sempre o bem vai vencer o mal. Então a gente pode passar por batalhas terríveis, coisas que vão nos abalar muito, mas no final a gente tendo a certeza que a gente tem Deus do nosso lado, que a gente tem como buscar Ele cada vez mais, que a gente sabe como buscar Ele, a gente consegue passar por cima desses problemas. No meu caso, não sei no teu caso, mas no meu caso eu fui anos e anos sendo chamado para um ministério. E eu simplesmente vivia o mundo, negava tudo isso. E eu precisei procurar mais a Deus pela dor do tempo que eu deixei de procurar a Deus por amor. Então foram acontecendo coisas ruins atrás de coisas ruins para que fizesse eu cair de novo na cidade que eu nasci, na cidade que eu comecei a ir na igreja, na cidade que eu fiz parte do coral infantil, para começar a ir de novo na igreja. E nessa cidade eu recebi umas palavras de um motoqueiro. O motoqueiro tinha passado, depois de uns minutos ele volta de madrugada, eu indo para casa de madrugada, e me fala que Deus tinha uma obra na minha vida, me falou várias outras coisas que eu tremia, cheguei em casa e não conseguia dormir. E aí quando eu comecei a ir na igreja, que eu me criei de novo, primeiramente para trabalhar, para fotografar, ali todo congresso que eu ia, eu recebia uma profecia, alguém me entregava alguma coisa. E aí nos últimos congressos que me entregaram tudo. E Deus, ele faz as coisas tão bem feitas que depois quando a gente vai recebendo toda a bênção que Deus tem para nós, a gente vai ligando os pontos e vai pensando, puxa vida, por que eu não notei isso antes? Por que antes eu me estressei e fiquei bravo porque eu tive que voltar para cá para desacelerar a vida e querendo ir embora de novo, mas alguma coisa fez com que eu ficasse aqui e não fosse embora. Aí sempre me entregavam, tu vai ter a família dos sonhos, tu vai encontrar uma pessoa que vai ser uma bênção em Cristo contigo. E aí a gente já tinha se cruzado em vários eventos do mundo. A gente ia para as mesmas festas, a gente andava às vezes nos mesmos bares e eu não lembro dela. Eu não lembro do rosto dela nos lugares, não lembro. Eu lembro de ter ido fazer o congresso dos jovens e ter visto ela no coral. E aquele dia me chamou a atenção. Então, Deus preparou todo o caminho, não deixou com que a gente se encontrasse antes, para que a gente pudesse se encontrar agora. Então, quando tu vai ligando esses pontos, são detalhes pequenos na nossa vida, que às vezes a gente deixa passar despercebido. Mas uma hora a gente vai parar para pensar e vai dizer, Deus, é bom demais. Então, para mim, não tem uma vida melhor que essa. Eu já vivi tudo que muita gente gostaria de viver. Em shows de famosos, estar no mesmo lugares que famosos, mas nunca eu encontrei nada do que eu sinto nos últimos meses na presença de Deus, do que eu sinto dentro da igreja. Eu trocaria qualquer Planeta Atlântida, eu trocaria qualquer show do Marcelo D2, do Charlie Brown, Nath Roots, David Guetta, o que for. Eu trocaria qualquer coisa para poder viver isso com Cristo, para poder talvez ter vivido isso antes. Eu trocaria aqueles momentos que eu estava em grandes festas para estar dentro da igreja, para poder fazer uma obra, para poder buscar que ministério que é esse que Deus tem para mim. Então eu digo para vocês, e principalmente para novos convertidos ou para quem quer começar a ir na igreja, e tem essa onda do gospel moderno, que tem muita música legal, muita música boa, muito instrumental bom, roupas descoladas, a galera, assim, é muito animal todo esse cenário. E também
para quem é jovem, o culto de jovens não é aquela coisa, sabe, retrógrada e tal, que tu fica lá e tem que, todo mundo engessado. Não é assim. Então, o jovem pode ir no culto de jovens, por exemplo, na nossa igreja, que é a Assembleia, pode ir no culto de jovens, vão ter, às vezes, brincadeiras, às vezes a galera vai fazer uma janta, vai fazer cachorro-quente, a galera vai conversar sobre o que é ser cristão. A galera vai acolher quem vai lá. Muita gente tem o preconceito, e esse preconceito, eu que fui criado dentro da igreja, também já tive esse preconceito, da pessoa, tu chegar na igreja e a pessoa tá lá, começou a falar da Bíblia, deu 2 minutos, começou a gritar. E muita gente tem esse preconceito dizendo que não vou pra igreja, a igreja é só gritaria. Não é assim. E sempre tem um porquê das pessoas se exaltarem ao microfone. Às vezes a presença de Deus é para encher do Espírito Santo, tem todo um porquê que a gente vai entendendo com o tempo. Mas hoje em dia a palavra ela é bem mais didática, as pessoas ensinam bem mais, os pastores, os pregadores, eles ensinam bem mais sobre a palavra do que eles ficam martelando alguma coisa em cima no púlpito. Então não é aquela coisa mais engessada. A gente pode ir para a igreja, a gente pode se divertir, a gente pode curtir, a gente pode falar sobre assuntos normais na igreja. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai conversar sobre assuntos normais, que a gente não vai falar sobre futebol, sobre entretenimento, sobre maquiagem. Não é porque a gente é crente que a gente virou um extraterrestre, assim, alguma coisa. A gente vai conversar com todo mundo. Então, aconselho você, se você tem uma vontade de conhecer o que é ser cristão, o que é ser um jovem cristão, nesse momento, em 2024, eu te aconselho, vai numa congregação, vai numa igreja, na que tu se identificar mais, mas vai que sempre vai ter alguém para te acolher do jeito certo e para te instruir também na vida em Cristo. Obviamente que assim como fora da igreja, dentro da igreja tem muita gente ruim, dentro da igreja também tem muita parada que não é legal, mas vai por Cristo, que sempre vai ter pessoas que vão te acolher, pessoas que vão ser maravilhosas pra gente continuar nessa vida aí. É verdade, tem uma frase que quando eu me converti, quando eu ia me batizar, o irmão falou que quando a gente se batiza, né, nas águas, que é um ato de fé perante o público, que tudo é esquecido no mar do esquecimento quando tu te batiza. Então tu renasce uma nova criatura. E ele falou também, assim, enfatizou que quando tu for para a igreja, olha só para Cristo, porque vai ter pessoas que vão te decepcionar, tu vai ver que não é certo, mas olha sempre para Cristo, vai por Cristo, te firma na rocha que é Cristo, que é Jesus, e segue firme na palavra que é Deus. Procura sempre ler a Bíblia, porque na internet tem muita... Eu estava vendo esses dias um podcast, acho que era o cara falando que às vezes as pessoas querem buscar Cristo só por vídeos ou pregações, mas às vezes as pessoas não estão... É mais coach, né? Que agora é a moda do coach. E como o Marcos falou, Deus ele é amor, mas Deus é ira, Deus é justiça. Então a gente tem que ter a base bíblica, buscar e ler a Bíblia, né? E ali tu vai saber tudo. Ali mostra tudo como te portar, como agir, como que é um casamento, como que é família, como que é ser um cristão. É a Bíblia, é a nossa base de tudo. E às vezes a palavra a gente precisa interpretar também, porque não é só ler alguma coisa e interpretar de qualquer maneira, a gente precisa estudar também para interpretar aquela palavra do jeito certo. Tem muita gente por aí distorcendo as coisas, muito ateu distorcendo as coisas. Ser evangélico, ser crente é legal. Em 2024 é muito maneiro, a gente tem eventos que, tipo, a gente mesmo estava querendo ir num evento agora que vão ter pessoas muito usadas por Deus, vão ter artistas que estão assim, estourados no Brasil. E é muito bacana porque enchem estádios, 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, às vezes, nos eventos. Então, assim como um evento qualquer que não é de cristãos, que não é da igreja, também enche. Então é a mesma vibe, só que
a gente busca a Deus, a gente busca Cristo, a gente faz aquilo para ter uma vida em Cristo, para ter experiências em Cristo. E para ter experiências como crente também, para ver outras tribos de crentes, né? Eu costumo dizer, a gente vê outras famílias do mundo cristão. Então é legal também. E é bacana quando tu não precisa ser crente para ir num evento desses. Tu pode ir lá e conhecer, quem sabe Deus te toca naquele momento. Então tudo tem o seu tempo, tem o seu momento, Deus sabe como faz, quando faz e de que forma Ele faz. A gente precisa se entregar. Eu costumo dizer assim, eu não gosto de gente que antes mesmo de experimentar já está criticando. Eu costumo dizer, cara, experimenta antes. Se isso é algo que te traz uma paz, te traz uma vibe legal, a mensagem te traz um outro tipo de sentimento, experimenta. Que às vezes tu tá a um passo de ser cristão, a tua vida tá a um passo de virar uma bênção, mas tu ainda tá pensando que a renúncia pode ser muito dolorosa. A renúncia para que tu tenha uma vida em Cristo, talvez na tua cabeça, naquele momento tu tá pensando, eu tenho que largar tudo isso para viver uma vida regrada. Mas essa vida regrada é para Cristo. Quando tu consegue sentir a presença, o sobrenatural, aí tu começa a ver que tudo aquilo que tu deixou para trás valeu a pena. E tudo aquilo que tu está vivendo agora, buscando esse sobrenatural com Deus, vale a pena. Para mim, que vivi todas as coisas que podiam ser vividas no mundo, para mim hoje vale muito mais a pena. É muito mais a pena, eu vou numa congregação pequenininha, às vezes que tem 5, 6 pessoas, já vale muito mais isso do que estar num bar lotado. Para mim, eu não vou te enfiar aqui, que não é a proposta, mas eu não vou chegar numa pessoa que não é crente e enfiar a goela abaixo o evangelho para ela. Eu vou te dar o discernimento, eu vou te dar o caminho, as ferramentas de como tu pode viver isso, mas só tuas escolhas, só o teu coração, o teu querer, a tua vontade e o toque de Deus no teu coração que vai fazer com que tu pegue essas ferramentas, essas dicas e siga esse caminho. Costumo dizer que o caminho em Cristo ele não tem curvas, né? A nossa vida antes, a vida que a gente viveu em Cristo antes do batismo, antes de se converter, ela é uma vida tortuosa, ela é uma vida cheia de curvas. A gente às vezes pega um atalho e muitos obstáculos. Eu costumo dizer que a vida em Cristo ela é em linha reta, é uma estrada em linha reta. E que a gente vai pegar a tormenta, a gente vai pegar a tempestade nessa estrada. Mas se a gente está bem baseado ali na palavra de Deus, a gente vai continuar nessa linha reta até chegar no destino. Mesmo que a gente pegue tempestades no caminho, a gente vai passar por essas tempestades para chegar no caminho. O que a vida no mundo às vezes nos dá tantas curvas, tantas entradas e saídas que a gente acaba sempre perdido. E a vida em Cristo não tem como a gente se perder. É uma estrada em linha reta que a gente vai ter essas tempestades, mas pode ter certeza que baseado na palavra a gente só vai para frente sempre. Então, para terminar esse vídeo, eu vou ler um salmo, que é o Salmo 134. Ele diz assim: Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. Levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Experimentem essa nova fase. Pesquisem sobre o mundo gospel, sobre músicas novas. Entendam como está funcionando esse novo momento. Para você que é jovem, entenda que não é careta ser crente hoje em dia. Uma vez até entendo que as pessoas têm aquela coisa do crente, daquela coisa antiga, mas hoje em dia as coisas são acessíveis. A Bíblia sempre foi acessível, desde sempre a Bíblia foi acessível. É o livro mais vendido do mundo de todo sempre. E então o Evangelho de Deus sempre foi acessível. Mas estar na comunhão da igreja, ir a alguma igreja, visitar uma igreja, ir a um culto de jovens, que é uma parada diferente, que é um estilo diferente,
hoje é muito mais acessível chegar a isso. Hoje tem muito conteúdo na internet bacana, mais jovem, mais descolado, que fala muito bem do Evangelho, que fala o Evangelho verdadeiro. Bom, tanto Deus é amor, quanto também Deus é ira. Então a gente tem que sempre lembrar isso. As pessoas elas ficam com essa ideia de que eu vou ser uma pessoa legal, eu vou ajudar os outros, eu oro todos os dias ou uma vez por semana e tá ok. Deus vai me abençoar e eu tenho meu lugar no céu. Mas não é assim que as coisas funcionam. Precisamos da renúncia. Precisamos viver essa vida verdadeiramente para Cristo, para poder ter o nosso nome no livro da vida. Então esperamos muito, muito, muito que a gente possa tocar muita gente, possa dar coragem também para muita gente poder conhecer essa vida em Cristo. E tudo que aqui na nossa cidade ou quem vê nos nossos vídeos de fora, que a gente puder te ajudar, que a gente puder estar junto com vocês para falar sobre as nossas experiências com Cristo. E muita gente se identifica com nós porque nós vivemos o mundo muito intensamente e agora a gente vive para Cristo também muito intensamente. E eu posso afirmar para vocês, e eu acho que nós dois, né, podemos afirmar que essa vida intensa em Cristo, ela é muito melhor, traz uma paz gigantesca e uma certeza do que a gente quer baseado no Evangelho. Bom, um grande abraço para todos, que Deus abençoe e que a gente tenha sempre entendido que em tudo possamos dar graças a Ele. Por tudo que nós temos hoje, é tudo por causa dEle, é tudo porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Então vamos procurar entender mais sobre quem é Jesus e tudo que Ele fez por nós. Bom, um grande abraço para vocês.